Olá, pessoal! Vamos fazer a correção de algumas questões elaboradas pela Banca IDECAP, que está dominando aqui no Espírito Santo, vai organizar o concurso para o IASES e também vai organizar o concurso para a Polícia Penal do Espírito Santo. É uma banca de nível mediano, né? Não é uma banca que contextualiza tanto, que traz textos tão longos quanto uma FCC, né? Que é a nossa Carlos Chagas. Não é uma banca que traz enunciados tão truncados como uma FGV, uma IDECAN, não. Porém, ela é uma banca gramatiqueira. O que que isso quer dizer? Que ela quer saber se você de fato memoriza. É isso que ela quer. As regras de língua portuguesa, as regras e as exceções. Então, ela não vai ficar contextualizando, ela é bem objetiva, mas você tem de dominar, né, as regras gramaticais sobre os conteúdos que ela pede no edital, tá? Ela é bem também fiel àquilo que ela pede, né, no edital, ela cobra realmente aquilo que é listado lá no edital. Então, é uma banca bem tranquila em relação às outras, mas que demanda sim um tempo de preparação, tá? Então, nós já temos um curso específico para o IASES e para a Polícia Penal, que é o nosso curso Desbancando a IDECAP. Você, ao comprar, ao adquirir, né, o nosso curso, você já vai ser direcionado para a plataforma onde tem todas as aulas de língua portuguesa. É um curso completo de língua portuguesa, mas que neste momento não vai te atender, porque você não vai dar conta de estudar todos os conteúdos. Então, você precisa de um estudo direcionado para aquilo que de fato a sua banca vai te cobrar. Porque o que eu costumo dizer? Que a banca é como uma mãe. Cada mãe tem o seu jeito de cuidar do filho. Tem mãe que é mais exigente, tem mães que são mais liberais, então tem mães com formas, né, diferentes de cuidar dos filhos. E assim são as bancas. Tem banca que é mais gramatiqueira, como a banca Decap, como a banca IBAD e outras bancas, né, são mais gramatiqueiras, outras contextualizam mais, como a Carlos Chagas, né, que é a nossa FCC, banca CESP, Sebrasp. Então, tem bancas com perfis diferentes e você precisa entender o perfil da banca para você sair bem na sua prova. Não é suficiente você saber língua portuguesa. Por quê? Porque a banca ela tem uma maneira específica de cobrar cada conteúdo. Então você precisa de saber como a banca cobra e quais conteúdos que a banca cobra, porque muita gente perde muito tempo estudando coisas que não precisam ser estudadas para aquele concurso específico. Tem pessoas que passam horas e horas estudando, dias e dias, na verdade, estudando, digamos, acentuação gráfica. Aí vai fazer uma prova elaborada pela Carlos Chagas e a banca não cobra, né, esse conteúdo ou cobra uma questão ou outra. Então você precisa entender o que a banca de fato vai te cobrar. Tá? E é isso que nós fazemos no nosso curso Desbancando a IDECAP. Nós vamos trabalhar com vocês. Vocês vão ter acesso à plataforma, a todas as aulas de língua portuguesa, podem ir assistindo, né, a essas aulas, mas você vai ser direcionado para um grupo específico e nesse grupo nós trabalhamos somente resolvendo questões. Esse não é mais o momento de você parar para ficar estudando todos os conteúdos nos seus pormenores. Não, esse é o momento de você conhecer a banca e de você resolver questões daquela banca. E é isso que nós fazemos no nosso curso Desbancando a IDECAP, tá? Colocamos lá simulados semanalmente e fazemos a correção dessas questões do simulado. Você tem acesso
ao nosso número particular e tem acesso à mentoria. Então, se você tiver alguma dúvida em relação à questão que foi corrigida, aquele conteúdo, você pode nos procurar. Nós alinhamos lá com vocês, né, em qual dia que isso acontece, em quais horários, mas você pode nos procurar, ok? Então, vamos para essas questões aqui da banca IDCAP. Eu, sinceramente, eu estou muito, muito feliz aí pela banca, né, que foi escolhida para organizar o concurso da Polícia Penal. Por quê? Porque o meu aluno, ele vai poder fazer os dois concursos, prestar, né, fazer a prova para os dois concursos, se dedicando ali, estudando, focando em somente uma banca, entendendo como que uma banca cobra aqueles conteúdos de língua portuguesa. E seguindo o edital, né, anterior, os conteúdos eles serão os mesmos, tanto para a polícia de língua portuguesa, tá, gente? Tanto para o concurso da Polícia Penal, quanto para o concurso do IASES. Então, você vai se preparar ali simultaneamente para os dois concursos. Eu achei isso muito, muito, muito é, de Deus na vida de quem vai prestar o concurso público este ano. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. E essa primeira questão, ela vai trabalhar com classes de palavras. É um conteúdo extremamente importante para você que vai fazer o concurso organizado pela Banca Decap. Você precisa dominar as classes gramaticais. E dominar as classes gramaticais, opa, as classes gramaticais não é você decorar. Esse é o problema do candidato. É por isso que a banca cobra esse tipo de conteúdo, porque ela sabe que o candidato ele tem a tendência de decorar. A palavra lindo, por exemplo. Lindo pertence a qual classe de palavras? Aí você vai me dizer, lindo é um adjetivo, é uma característica. Mas o que que acontece? Vai depender do contexto no qual aquela palavra está inserida. De repente, ela está em uma oração na qual ela não vai aparecer como adjetivo, vai aparecer como um substantivo, por exemplo. Se eu coloco aqui, ó, ele é lindo, ele é lindo. E chegou, chegou lindo. Ele é lindo, chegou lindo. Nós temos lindo aqui na primeira e lindo na segunda. Mas aqui na primeira, lindo é uma característica dele que é o nosso sujeito. É uma característica do sujeito. Então, aqui nós temos lindo como um adjetivo. Morfologicamente falando, é um adjetivo, né? Agora, quando eu digo chegou o lindo, só pelo fato de eu ter esse artigo aqui antes da palavra lindo, lindo aqui nesse contexto deixou de ser adjetivo. Aqui, lindo é um substantivo. Então, você não pode querer memorizar as classes de palavras. Você precisa entender dentro daquele contexto, conseguir visualizar dentro daquele contexto qual é a função, né, morfológica ali daquela palavra. E para isso você tem de observar quem está ao lado, né? Porque vai depender disso para você classificar. Por exemplo, a Patrícia aqui agora com vocês é a professora. Mas se eu estiver com as minhas filhas, sou a mãe. Se eu estiver com a minha mãe, eu sou filha. Então vai depender de com quem eu estou. E assim são as classes gramaticais. Eu digo que elas são bipolares. Agora ela é um adjetivo, essa palavra é um adjetivo, depois aquela palavra vai ser um substantivo, pode ser um verbo, então vai depender do contexto, ok? Então vamos lá. Questão número 1. As palavras destacadas no trecho a seguir podem ser classificadas respectivamente, então é nessa sequência, né? Nessa sequência, como? Temos o trecho ali. Continuou Maria, só subir um pouquinho aqui.
E deixe-me verificar como está aparecendo para vocês. Certo, vamos lá. Continuou Maria a desassossegada viagem e pouco adiante encontrou uma cordiniz que lhe fez a mesma pergunta que o pombo, e tal qual este, inteirada do perigo, tratou de fugir. Então a banca quer saber quais são as classes, né, gramaticais das palavras destacadas. A primeira palavra aqui é a palavra Maria. Maria, eu digo a Maria. Maria é nome, Maria é um substantivo, ok? Lembrando que sempre que você conseguir colocar antes da palavra um artigo, a ou o, aquela palavra é um substantivo. Viagem, ó, eu posso dizer a viagem, é um substantivo. Cordiniz, a cordiniz, é um substantivo. Pergunta, a pergunta, é um substantivo. Pombo, o pombo, é um substantivo. Perigo, o perigo, é um substantivo. Então, se você conseguir colocar antes da palavra o artigo, e aí você pode se orientar, né, pelo artigo a, o artigo o, ou o plural, né, se a palavra estiver no plural, você vai observar que aquela palavra ali é um substantivo. Então, Maria é um substantivo, tá? Então, nós já descartamos aqui a letra D, porque começa com advérbio e é na ordem, né? Respectivamente. Então, nós temos ali A, B, C e D. Por A, B, C e E, descartamos a D. Agora, a outra palavra é o que. A banca ela vai trabalhar muito com o que, vai trabalhar muito com a função do que, o que como pronome relativo, o que como conjunção integrante. Então, ela vai trabalhar com esses valores, tá? Nós precisamos aprofundar depois. Aqui, ó, nós dizemos assim: continuou Maria a desassossegada viagem e pouco adiante encontrou uma cor de nis que eu posso substituir esse que por a qual. Eu posso dizer assim: encontrou uma cor de nis a qual lhe fez a mesma pergunta. Sempre que você puder substituir o que por a qual, o qual, vou colocar aqui ao lado, ó. A qual, o qual, as quais ou os quais. Sempre que você puder substituir o que por uma dessas expressões ali, esse que ele funciona como um pronome relativo, ok? Ele funciona como um pronome relativo. E ele vai iniciar o que nós chamamos de oração subordinada adjetiva. Então, esse que aqui, ele está funcionando como um pronome, mais especificamente como um pronome relativo. Se eu falo assim, gente, ela entregou a carta que leu. Ela entregou a carta que leu. Nós temos o que aqui? Nesse contexto, nós poderíamos dizer: ela entregou a carta a qual leu. Opa! A qual leu. Se você pôde substituir, a estrela quer brilhar, hein? Se você pôde substituir o que por a qual, esse que ele é um pronome relativo, certo? Então, nós temos substantivo, pronome. Substantivo, pronome, eu deixo a A. Substantivo, conjunção, eu corto a B, certo? Quando que o que ele vai ser uma conjunção integrante? Quando você puder substituir toda a oração na qual ele apareça pela palavra isso. Vou só verificar aqui se eu posso subir um pouquinho mais para não ficar sobressaindo ali, tá? Subir um pouquinho.
Quando você puder substituir toda a oração na qual o que apareça ali pela palavra isso, ele vai ser uma conjunção integrante. Então, se eu falo assim, ó, o rapaz, vou trocar, com rapaz, rapaz, né? Vou colocar a mulher disse que estudará. A mulher disse que estudará bastante. A mulher disse que estudará bastante. Nós temos o que aqui nessa oração? Eu quero saber se esse que é um pronome relativo ou se ele é uma conjunção integrante. Observem que nós temos dois verbos, disse e estudará. Dois verbos, duas orações. Você vai quebrar sempre aqui no que. O que vai sempre iniciar a outra oração. Então, a mulher disse. Ela disse o quê? Ela disse isso. Ela disse que estudará bastante. Ela disse isso. Viram como que eu pude substituir toda a oração na qual o que apareceu ali pela palavra isso? Então, se eu pude fazer essa substituição, esse que aqui, nesse contexto, ele não é pronome relativo. Aqui ele é uma conjunção integrante. Então, o que, quando for pronome relativo, você vai conseguir substituí-lo por o qual, a qual, os quais ou as quais. E o que, quando conjunção integrante, você vai conseguir substituir toda a oração na qual ele aparece por isso, ok? Então, nós temos aqui o que como pronome relativo, certo? Eu não tenho como dizer ele encontrou uma cor de nis, isso. Fica com sentido? Não fica. Mas eu posso dizer encontrou uma cor de nis, a qual lhe fez a mesma pergunta. Então, é um pronome. Eu já descarto aqui. Qual que nós descartamos? A B, né? Conjunção. Então, ficamos aqui com A e letra C e letra E, né? Com substantivo, pronome, substantivo, pronome, substantivo, pronome. Vamos para a próxima, que é o E, que lhe fez a mesma pergunta que o pombo e, tal qual este, inteirado do perigo, tratou de fugir. Esse E aqui, ele é uma conjunção. É uma conjunção que dá a ideia de adição. Fez uma coisa, fez uma pergunta e tratou de fugir. Então, fez uma coisa e outra. A conjunção está ali ligando essas duas orações, certo? Então, a terceira aqui é conjunção. Letra A, substantivo, pronome, conjunção, ok? Letra C, substantivo, pronome, adjetivo, eu já corto, então já elimino aqui a C. E letra E, substantivo, pronome, conjunção. Eita, ainda estamos entre a letra A e letra E. Vamos para o próximo, a próxima palavra destacada, que é o este. E fez a mesma pergunta que o pombo, e tal qual este aqui é quem? Tal qual o pombo, não é isso? Tal qual este é um pronome demonstrativo, ok? É um pronome demonstrativo. Aqui foi usado um recurso de coesão, de referência, né? Esse este está se referindo ao pombo, certo? Então, nós temos pronome, substantivo, pronome, conjunção, pronome, ok? E na letra E, substantivo, pronome, conjunção, advérbio, errado. Não é advérbio, é um pronome demonstrativo. Já retiro aqui também a letra E, ficamos com a alternativa A. A última palavra é tratou, que é um verbo, ok, perfeita. A alternativa A é a nossa alternativa correta. Ok, pessoal? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz, só subir um pouquinho.
A segunda categoria protegida, de acordo com Ford, é a dos empregos que exigem relações interpessoais sofisticadas. Ele destaca enfermeiros, consultores comerciais e jornalistas investigativos. Assinale a opção que contenha mais de um adjetivo. O adjetivo, né, é a nossa classe de palavras que caracteriza, é a classe de palavras que caracteriza o ser. Então, vai dizer como que alguma coisa, ou como que alguém, ou lugar é. Então, são palavras que nós utilizamos para caracterizarmos os seres em geral. Então, se eu digo, é um homem habilidoso, habilidoso é a característica do homem, é o adjetivo. É uma mulher habilidosa, habilidosa é a característica da mulher. Era um lugar arejado. Arejado é a característica daquele lugar. Então, é adjetivo. Adjetivo, então, é essa classe de palavras que caracteriza o ser. A questão quer, a banca quer, a alternativa que contenha mais de um. Então, vamos lá. Letra A. Ele destaca enfermeiros, jornalistas investigativos. Aqui nós temos, ó, enfermeiros, eu posso dizer os enfermeiros. Isso daqui, então, é um substantivo. Jornalistas, os jornalistas. Jornalistas é substantivo. Mas são jornalistas o quê? São jornalistas investigativos. Então, investigativos aqui é a característica que está sendo atribuída a jornalistas e a enfermeiros, né? Ele destaca enfermeiros e jornalistas investigativos. Então, nós temos um adjetivo aqui que está caracterizando os dois substantivos, enfermeiros e jornalistas. Na letra B, então na A nós não temos dois adjetivos, ok? Letra B, ele destaca enfermeiros, os enfermeiros, substantivo. Consultores, os consultores é o substantivo. E qual é a característica desses consultores e desses enfermeiros? Desses consultores comerciais. São consultores comerciais. É um adjetivo apenas, né, que nós temos presente aqui nessa alternativa. Então, nós não podemos marcar. Letra C, categoria protegida. A categoria. Isso aqui é um substantivo, mas é uma categoria protegida. Protegida aqui é a característica que está sendo atribuída àquela categoria. Então, é um adjetivo. De acordo com Ford, é a dos empregos. Categoria protegida, de acordo com Ford, é a dos empregos. Nós não temos dois adjetivos aqui, só temos um, não podemos marcar. Ok, até aí? Letra D, então, hein? É a dos empregos que exigem relações interpessoais. Os empregos, substantivo. Exigem o verbo, as relações, substantivo. Mas são relações interpessoais. Interpessoais é a característica dessas relações. Então, nós temos aqui um adjetivo. Somente um não podemos marcar. Vamos ver a E. Consultores comerciais e jornalistas investigativos. Então, vamos lá. Os consultores são consultores o quê? São consultores comerciais. É a característica que está sendo atribuída a consultores. É um adjetivo. E jornalistas ou jornalistas. Jornalistas é substantivo. Mas são jornalistas o quê? Ó, investigativos. Então, é uma característica atribuída a jornalistas. Aqui sim, na letra E, nós temos dois adjetivos presentes na oração, na sentença, né? Não é oração porque não tem verbo ali. Ok? Nós temos dois adjetivos na alternativa E. Vou marcar aqui, alternativa E. Vamos para a próxima questão. Muito importante, com certeza vai aparecer na sua prova uma questão sobre sujeito.
Você não pode ir para a prova sem saber o que é o sujeito, quais são os tipos de sujeito, a concordância, ok? Então, também aprofundamos isso no nosso curso Desbancando a Banca IDCAP. Então, a banca quer saber aqui qual é o sujeito dessa oração aqui, deste período. Então, vamos lá. Na ciência, na medicina e no direito, pessoas geram novas estratégias legais ou comerciais. Tá. Quando você vai encontrar o sujeito, você vai fazer uma análise sintática. E para que você faça a análise sintática, você tem de seguir um passo a passo. Não pode fugir disso, porque senão você cai na pegadinha da banca. Qual é o passo a passo? Qual é a fórmula da felicidade, da aprovação? Você vai buscar, vai olhar para a oração e vai buscar primeiro o verbo da oração. Encontrou o verbo da oração, você vai fazer a pergunta a esse verbo. As perguntas, né? Você pode perguntar quem ou você pode perguntar o que ao verbo. E aí você vai encontrar o sujeito da oração. E só depois você vai encontrar complemento. Você vai olhar essa ordem, vai seguir esta ordem, para que você não caia na pegadinha da banca. Porque nós vamos trabalhar lá no nosso curso a questão, né, nós vamos dar, né, a orientação que é a seguinte: a banca, ela inverte a ordem da oração. Ela não coloca a oração na ordem direta, geralmente, porque a ordem direta te facilita encontrar o sujeito. Então, ela inverte, ela coloca na ordem inversa para que você não consiga encontrar o sujeito da oração. Mas se você seguir essa ordem aqui, essa sequência, você nunca vai errar. Você sempre vai encontrar o sujeito da oração de forma correta. Então vamos lá. Nós queremos encontrar o sujeito. O que que nós temos de fazer? Qual é a nossa ordem? Encontrarmos o verbo. Qual é o verbo aqui? Na ciência, na medicina e no direito, pessoas geram. Geram aqui é o nosso verbo. Opa, encontrei o verbo. Agora eu vou fazer a pergunta ao verbo. E você tem de fazer essa pergunta antes do verbo. Então, eu vou perguntar ao verbo aqui: o que? O que gera novas estratégias legais ou comerciais? Pessoas. São as pessoas que geram novas estratégias legais ou comerciais. Então, pessoas aqui é o nosso sujeito. São as pessoas que geram. Ok? Então, você vai fazer a pergunta antes do verbo e vai encontrar o sujeito. Pessoas aqui é o nosso sujeito, que só tem um núcleo. Então, esse sujeito, ele é classificado como um sujeito simples, que só tem um núcleo, ok? Então, o sujeito da oração aqui é, letra D, é um sujeito simples, certo? Na medicina, na ciência, na medicina e no direito, poderia ser sujeito? Nunca. Depois nós aprofundamos também isso. Mas, só para te deixar ciente aqui, não poderia ser. Por quê? Porque aqui nós temos uma preposição. O na é a junção da preposição em mais o artigo a, que forma o na. Se você tem preposição, isso daqui não pode ser sujeito, porque o sujeito nunca vai ser iniciado por preposição. Nunca. Nunca será um termo preposicional. Nem o sujeito e nem o núcleo do sujeito. Então, aqui também nós temos preposição, não poderia ser sujeito. Aqui também nós temos preposição, não poderia ser sujeito. Então, você quer encontrar o sujeito, você vai buscar primeiro o verbo, depois você busca, depois você vai encontrar o sujeito, né? E só depois complementos, porque senão a banca vai te fazer escorregar e perder ponto se você não seguir essa sequência. Olha só, se a banca colocasse assim, ó, e ela ama fazer isso, ela coloca assim, ó,
acabou o não, vou colocar aqui, acabou o gás. Daria no mesmo, mas só para a gente poder ganhar tempo. Acabou o gás. Por que a banca coloca assim nessa estrutura? Ordem indireta. Na ordem direta, você tem primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o complemento. Agora, observe que a banca, ó, começa assim, pelo verbo. É ordem indireta, é para te dificultar encontrar o sujeito. Por que ela faz isso? Porque ela sabe que você vai buscar primeiro o complemento, ela sabe do vício do candidato, que é buscar objeto antes de sujeito. Olha só o que o candidato faz. Ele vem aqui e faz assim, ó. Eu falo que é a síndrome do Pablo Vittar. Vem aqui e faz. Acabou o quê? Faz assim. Acabou o quê? E aí acabou o gás. Ah, acabou o gás. O gás está completando o sentido do verbo acabou, sem começar por preposição. Isso daqui é um verbo, é um objeto direto. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Errou a questão. O gás não é o objeto. Olha só, se a pessoa fizer a análise do jeito que eu falei, não vai ter erro. Acabou é o verbo. O que você vai fazer agora? Vai buscar o sujeito. Para encontrar o sujeito, você vai fazer a pergunta antes do verbo. Então, eu vou perguntar aqui, ó. O que? O que acabou? O gás. Então, o gás, ele é o sujeito dessa oração. Ele não é o objeto direto do verbo, ok? Então, você vai seguir esta ordem. A nossa alternativa, então, correta ali, o sujeito, o nosso sujeito, é pessoas, como só tem um núcleo, é um sujeito simples. Agora, número 4. O fumo é prejudicial à saúde. É correto afirmar que os termos destacados exercem função sintática de. O termo destacado aqui, ó, é a saúde, tá? Não ficou destacado aqui. Deixa eu até destacar. É a saúde. Então, o que é a saúde ali? É um complemento nominal, é um complemento verbal, adjunta adverbial, adjunta de nominal, ou é um aposto? Vamos lá. O fumo é prejudicial à saúde. Vou fazer a análise sintática, vou começar sempre pelo verbo. Vou buscar o sujeito agora. O que é? O que é prejudicial à saúde? O fumo. Isso daqui é o nosso sujeito. É prejudicial. Prejudicial é uma característica que está sendo atribuída ao sujeito. Prejudicial é uma característica, é um adjetivo. Sintaticamente, isso daqui funciona como um predicativo do sujeito. É um adjetivo, é uma característica que está sendo atribuída ao sujeito, ok? Então, tem valor de adjetivo. Mas o fumo é prejudicial. É prejudicial a quê? O que é prejudicial a alguma coisa ou a alguém. Então, é prejudicial a quê? À saúde. Observe, então, que esse termo à saúde está completando o sentido da palavra prejudicial. E prejudicial é um adjetivo. O que completa sentido de adjetivo não pode ser complemento verbal. Complemento verbal completa o sentido de objeto, objeto direto, objeto indireto, ok? Não pode ser complemento verbal. A saúde está completando sentido de prejudicial, que é adjetivo. O que completa sentido de adjetivo é complemento nominal. O complemento nominal é esse termo da oração que vai ser sempre preposicionado. E o complemento nominal, ó,
vai ser sempre preposicionado, ele vai ser iniciado por uma preposição e ele vai completar os termos que nós falamos, que são os termos da asa. Ou seja, ele vai completar um adjetivo, ele vai completar um substantivo ou ele vai completar um advérbio. Ele vai completar, vai estar sempre relacionado a adjetivo, substantivo ou advérbio. Ok? Então, nós temos como gabarito aqui o nosso complemento nominal, certo? Vamos para a próxima questão, questão de número 5. Ficou bem para baixo aqui, né? Que é sobre acentuação gráfica. Podem ter certeza também de que aparecerá na sua prova uma questão sobre acentuação gráfica, tá? IDCAP tem paixão por acentuação. Então, você precisa saber as regras de acentuação. Quando que a palavra é acentuada, por que que ela é acentuada, o porquê de não ser acentuada, tá? Para nós para nós acentuarmos uma palavra, nós precisamos de saber qual é a sílaba tônica dessa palavra. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Por quê? Se eu tenho uma palavra oxítona, eu vou observar o final dessa palavra oxítona para saber se ela é acentuada ou não. O que é uma palavra oxítona? É uma palavra que tem como a sílaba mais forte, que é chamada de sílaba tônica, a última. Então, a última sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. E aí, nós acentuamos as palavras oxítonas que terminam em a, e, o, em ou ens. Então, se a palavra for oxítona, a sílaba mais forte, for a última, e ela terminar em a, e, o, aí eu falo que é igual índio, né? A, e, o, a, e, o, a, e, o. Terminou em a, e, o, em ou ens, ok? E ou ens, ela vai ser acentuada. Então, tem um porquê de a palavra ser acentuada. A palavra café, por exemplo. Por que que tem acento? Porque é uma palavra oxítona, ó. Se eu for separar em sílabas. Café. A sílaba fé é a sílaba mais forte, é a tônica, é a última, ó. Você vai olhar sempre de trás para frente. Última, penúltima. Então, a última sílaba foi a mais forte. E ela é essa oxítona, né? É a sílaba mais forte, é a última, é a oxítona, e terminou em E. Se terminou em E, eu preciso acentuar. Por que que a palavra, vou colocar cajá, deixa eu achar a ponta do meu pincel aqui. Por que que a palavra cajá é acentuada? Porque eu quero acentuar? Não, tem uma regra para isso. Ó, vou separar em sílabas. Cajá. O já é a sílaba mais forte, a última é mais forte, então ela é uma palavra oxítona. É uma palavra oxítona que terminou em A. Se é oxítona terminada em A, eu preciso acentuar. Agora, por que que eu não acentuo a palavra para ti? Porque eu não quero? Não, tem uma regra que me diz que não deve ser acentuada. Qual é essa regra? Ó, vou separar a palavra em sílabas. Para ti. Para ti. O ti é a sílaba mais forte, a última. Então, ela é uma oxítona. Ela é uma oxítona que terminou em i. Se terminou em i, eu acentuo? Não. Eu só acentuo se terminar em a, e, o, em ou ens. Ok, gente. Então, tem uma regra que me diz que a palavra tem que ser acentuada ou não. E são essas regras que vocês precisam de aprender, tá bom?
mas tem um jeito para você aprender, tá? Tem um jeito e você vai aprender conosco lá no nosso curso, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Marque a alternativa com todos os termos com o mesmo número de sílabas, acentuados por pertencerem à mesma regra de acentuação que tenham a mesma tonicidade. Essa é uma característica da banca IDCAP. Raramente ela coloca uma questão sobre um conteúdo específico. Ela sempre vai mesclar conteúdos. Ela coloca uma questão que trabalha com o sujeito, com o objeto direto, com complementos, com transitividade. Ela vai misturar com ortografia, tá? Então aqui, por exemplo, ó, ela não quer somente saber se a palavra é paroxítona, oxítona, proparoxítona. Ela quer saber ela quer uma alternativa na qual as palavras têm o mesmo número de sílabas, então está trabalhando com separação silábica. Quer saber sobre a tonicidade, então você tem que saber se aquela palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílabo. E por que de ser acentuado, ok? Então vamos lá. Na letra A, nós temos a palavra adversário, séria e a palavra física. Vamos primeiro separar, vamos ver se tem a mesma quantidade de sílabas. Vou separar adversário. Então, vem aqui, ó, adversário. Esse D não vai ficar separado. A consoante nunca pode ficar sozinha, então ela tem que ficar junto da vogal. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 sílabas. Então, nós temos aqui uma palavra com 4 sílabas. Vamos ver a segunda se tem 4 sílabas também. Vou separar a palavra séria. 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 1, 2 sílabas. Se eu só tenho 2 sílabas aqui, eu já poderia descartar essa alternativa, porque todas têm de ter o mesmo número de sílabas, ok? Mas vou continuar aqui só para reforçar com vocês a acentuação. Física, vou separar em sílabas. Física. 1, 2, 3 sílabas. Ok? Então, não tem, de fato, a mesma quantidade de sílabas. Agora, se eu quiser olhar o porquê da palavra adversário ser acentuado, eu vou olhar a sílaba tônica dela. A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Se você tiver dificuldade para encontrar a sílaba mais forte, chama como se você estivesse chamando uma pessoa. Como se o nome da pessoa fosse adversário. Vou chamar adversário. Qual foi a sílaba que eu chamei mais? Foi o sa. Adversário. Então, essa sílaba é mais forte. Ó, última, penúltima. A penúltima sílaba é mais forte. Quando a palavra tem como sílaba mais forte a penúltima, ela é uma palavra paroxítona, ok? Ela é uma palavra paroxítona. A penúltima sílaba é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. E ela é uma paroxítona que terminou em ditongo. Nós acentuamos todas as paroxítonas terminadas em ditongo. Então, por isso ela é acentuada. Séria. Séria. O sé é a sílaba mais forte. Última, penúltima. Também é uma palavra paroxítona. E é uma paroxítona que também, ó, terminou em ditongo. Ditongo, vamos aprofundar também durante as aulas, né? Mas o ditongo é quando você tem essas duas vogais, que na verdade uma é semivogal e a outra vogal, elas ficam juntas. Quando eu falo séria, o A ele sai mais forte do que o I. Ele é pronunciado com mais intensidade. Então, o A ele é vogal, mas o I ele é semivogal. Não pode ficar sozinho, ele tem que ficar apoiado na vogal. Então, quando você tem junto ali essa semivogal e vogal, isso é ditongo, tá? Então, séria é uma paroxítona que terminou em ditongo. E física. Física. O fi aqui é a sílaba mais forte. Então, última, penúltima, antepenúltima sílaba é mais forte.
Quando a antepenúltima é a mais forte, a palavra é uma palavra paroxítona. E aqui não tem problema, porque todas serão acentuadas. Então, quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, ela é uma palavra proparoxítona e não tem dificuldade para justificar a acentuação, porque todas as proparoxítonas são acentuadas, ok? Então vamos lá, vamos ver a B. A não pode ser, não tem a mesma quantidade de sílabas, não tem a mesma regra, não são acentuadas pela mesma regra. Então vamos para a B. Convívio, pontapés e babás. Convívio. Convívio. O vi é a sílaba mais forte, é uma paroxítona que terminou em ditom e tem 3 sílabas. Vamos ver pontapés. Pontapés. Tem 3 sílabas também. Agora, qual é a sílaba tônica de pontapés? Qual é a sílaba mais forte? Pontapés, ela já até está acentuada, né? Então, é a última sílaba mais forte. Ela é oxítona. Então, aqui nós temos uma paroxítona, aqui nós temos uma oxítona. Não pode ser essa a nossa alternativa, porque a banca quer com a mesma quantidade de sílabas, ok. Convívio tem a mesma quantidade de sílabas de pontapés, mas ela quer que seja acentuada pela mesma regra. E convívio é acentuada porque é paroxítona terminada em ditongo, e pontapés é acentuada porque é uma oxítona que terminou em E, seguido de S, ok? Babá, babá. A última sílaba é mais forte, é uma oxítona terminada em A. Não posso marcar essa alternativa. Vamos ver a próxima. Instância. Uma, duas, 3 sílabas. E é acentuada por quê? Ó, instância. O tan é a sílaba mais forte. Última, penúltima. É uma paroxítona. Paroxítona que terminou em ditom. Vamos ver a próxima. Difícil. Difícil. Ó, uma, duas, 3 sílabas. O fi é a sílaba mais forte. Última, penúltima. É uma paroxítona terminada em L, por isso ela é acentuar. Então, até aqui nós temos mesma quantidade de sílabas, 3, que são acentuadas por serem paroxítonas. Agora vamos ver a próxima. Idílicas. Uma, duas, 3, 4 sílabas. Então, essa daí nós também descartamos, porque essa palavra aqui tem 4 sílabas e as demais têm 3. E essa daqui é acentuada porque é uma proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima é a mais forte. Vamos ver a D. Violência. 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 4 sílabas. E por que é acentuado? Violência. O lém é a sílaba mais forte. Ela é uma paroxítona. Ó. Última sílaba, penúltima mais forte. Paroxítona terminada em ditom. Agora, públicas. Públicas. Uma, duas, 3 sílabas. Já não poderia ser, porque essa tem 4. E por que essa daqui é acentuada? Públicas. Ó, última, penúltima, antepenúltima é mais forte. Então, ela é uma palavra proparoxítona, certo? E atrás, uma, duas sílabas. Qual é a sílaba forte? A última, é a tônica. Então, ela é oxítona, terminada em A ali, seguido de S, por isso que é acentuada. Vamos para a letra E. Escândalos. Separei sílabas. Tem uma, duas, 3, 4 sílabas. Por que é acentuado? Ó, qual é a sílaba forte? Escândalos, o can. Última, penúltima, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona, por isso que ela é acentuada. A outra, gravíssima. Lembrando que S, S, R, R nós separamos.
Então, ela tem uma, duas, três, quatro sílabas também e é acentuada por ser proparoxítona. Ó, a sílaba mais forte é o vis. Gravíssima. Última, penúltima, antepenúltima. É proparoxítona. Psicólogos. Psicólogos. Lembrando que esse P não pode ficar sozinho, tem que ficar junto com vogal. Então, nós temos uma, duas, três, quatro sílabas e a sílaba tônica mais forte é o có. Psicólogos. Última, penúltima, antepenúltima é uma proparoxítona. Então, na letra E, nós temos três palavras que têm quatro sílabas cada uma e elas são acentuadas pela mesma regra de acentuação. São acentuadas por serem proparoxítonas. Ok, gente, temos mais 5 questões de simulado, questões sobre, né, elaboradas pela IDCAP e vou fazer a correção ainda esta semana. Se você não está inscrito no canal, se inscreva agora para que você não perca nada que é compartilhado aqui, tá bom? E bora, 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 porque quem quer passar não enrola.